Ora, muito boa tarde ou boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem escolhido estar aqui conosco, é um prazer. Estou a ver ali a carinha do Everton, há muito tempo que eu não vi. Olá Everton, boa noite. Bem-vindos a todos. Antes mesmo de começarmos o nosso 36º encontro, para estudarmos o livro do Grande Conflito, vamos pedir a presença de Deus. Pai querido, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor tem planos para cada um de nós e sabe exatamente aquilo de que cada um de nós necessita. Ajuda-nos, ó Pai, a aceitar a sua vontade, seja ela qual for. Que a luz da sua palavra neste momento venha iluminar as nossas vidas e que o seu Espírito venha falar ao nosso espírito, tranquilizando-nos, incentivando-nos, aconselhando-nos e talvez até repreendendo-nos. Dê-nos um espírito dócil e submisso para ouvir e viver de acordo com a sua vontade. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Então, nós ficamos no mesmo capítulo, não é? Que nós já sabemos que é o capítulo 39, parece que andamos aqui a passinho de caracol, mas não. Mas ficamos no parágrafo 9, não é verdade? E eu vou ler um pouquinho no parágrafo 9, mas na última parte do parágrafo, porque ele fala da noite da angústia de Jacó. Todos nós conhecemos bem a história. Então diz que, no final, a multidão de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair desamparadamente como vítima da violência e morticínio. E ao fardo de ansiedade e temor acrescentou-se o peso esmagador da reprovação de si próprio. Portanto, além de tudo mais, Jacó ainda se reprovava por aquilo que ele tinha feito há 20 anos atrás, pois que era o seu pecado que acarretara este perigo a toda a sua família, às mulheres, aos filhos, aos servos. A sua única esperança estava na misericórdia de Deus. A sua defesa única deveria ser a oração. Um pouquinho mais à frente, assim, ao aproximarem-se do tempo de angústia, devem os seguidores de Cristo fazer toda a diligência por se colocar em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Portanto, Deus já está aqui a fazer, não é, o link entre a experiência de Jacó e aquela experiência pela qual o povo de Deus, que se aproxima do tempo da angústia, vai viver. Parágrafo 10. Tendo feito afastar a sua família para que não lhe testemunhasse a angústia, Jacó ficou só, para interceder junto de Deus. Confessa, e é aqui que eu quero salientar, confessa o seu pecado e com gratidão reconhece a misericórdia de Deus e um pouco mais à frente pleiteia as promessas a ele mesmo feitas na visão noturna de Betel. Portanto, há aqui alguns passos. Primeiro passo, confessa. Segundo, reconhece a misericórdia de Deus. Terceiro, pleiteia, ou seja, reclama as promessas que Deus lhe tinha feito. Um pouco mais à frente diz, nas trevas e solidão continua ele a orar e a humilhar-se perante Deus. E desajudado, mais à frente, cai a chorar, suplicante, sobre o pescoço do seu misterioso antagonista. E um pouquinho ainda mais à frente desse mesmo parágrafo 10 diz, havia muito tempo que ele suportava a perplexidade, o remorso
e a angústia pelo seu pecado. Portanto, isto era alguma coisa que ele carregava, não é verdade? Era alguma coisa que o oprimia. O quê? A perplexidade, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora deveria ter a segurança de que fora perdoado. Portanto, ele já tinha confessado o seu pecado antes ou não? Já. O que é que ele precisava agora? A segurança de que ele tinha sido perdoado. Parágrafo 11. Lutou com o anjo e prevaleceu. Pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele mortal pecador falível prevaleceu sobre a majestade do céu. E um pouco mais à frente diz que o seu nome foi mudado de um nome que lhe recordava o pecado para outro que comemorava a sua vitória. Qual vitória? Vitória de quê? Vitória sobre o pecado. Qual era o pecado dele? Aquela tendência, aquela inclinação que ele tinha para enganar, para mentir. E ainda no final do parágrafo 11, não mais teve receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era a sua defesa. Ou seja, a partir do momento em que ele se humilhou, que ele reconheceu, que ele confessou, saiu dele o quê? O medo. O medo, como diz aqui, de enfrentar a ira do irmão. Porque ele tinha à sua frente o quê? Um decreto de morte. Ou não tinha? Era o que se passava com Jacó, era ele ter à frente dele um decreto de morte. O irmão queria matá-lo e vinha contra ele com muita gente. Parágrafo 12. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo. Pausa. Por causa do seu pecado. O que é que acham? Satanás tinha o direito de destruí-lo por causa do pecado? O salário do pecado não é a morte? Vamos continuar a ler então. Havia incitado Esaú para marchar contra ele. É lógico que aos olhos humanos isto não era perceptível, pois não? Nem era perceptível que Satanás o tinha acusado perante os anjos, não é? E tinha dito a Deus que tinha o direito de o destruir. Ninguém sabia disto, ninguém ouviu isto, e tampouco sabíamos, ou alguém teria ouvido, algum humano, algum ouvido humano, teria ouvido o Satanás incitado Esaú a marchar contra ele. Mas esta atitude do Esaú é simplesmente uma atitude visível de alguma coisa invisível que já tinha acontecido. Estamos a perceber? Daí que as nossas ações, pelas nossas ações, pelos nossos frutos e pelos frutos dos outros, nós podemos perceber qual é o espírito que está trabalhando na mente, no espírito daquele ser humano, certo? Se é o Espírito Santo ou se é o espírito do maligno. Continuando, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele. Reparem, Satanás trabalha em várias frentes. Ele trabalhou com Deus e com os anjos, ele falou a Deus e aos anjos, ele incitou Esaú, trabalhou no espírito de Esaú e trabalhou com Jacó. Vejam, isto é impressionante. A longa noite, Satanás esforçou-se por incutir nele, no Jacó, uma intuição de culpa. A fim de quê? De o desanimar e romper a sua ligação com Deus. Irmãos, é isto que Satanás procura fazer. Romper a nossa ligação com Deus. E muitas vezes ele consegue. Porquê? Porque na nossa mente está outra preocupação. Já vos aconteceu? Um problema, uma situação com um familiar, com um filho, com um pai, com o pastor, com o irmão de igreja. E aquilo está aqui na nossa mente e consome as energias vitais e quase que não nos deixa espaço nem concentração para quê? Para concentrarmos na palavra de Deus, para falarmos com Deus em oração, porque a mente, os pensamentos vão para outro lugar. Já vos aconteceu isto? Já.
É exatamente isto que Satanás procura fazer. Parágrafo 13. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, agora no futuro instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo da angústia. Irmãos, e se ele vai instigar os ímpios a destruir o povo de Deus, certamente que vai trabalhar no espírito dos justos de outra forma como fez com Jacó, ou não? Certamente que sim. Daí que a nossa mente deva ser previamente educada e treinada para permanecer em comunhão com Deus, ainda que Satanás nos vá sobrecarregar, atormentar com sentimentos de culpa, com pecados que cometemos no passado, mas dos quais já nos arrependemos e abandonamos. Ainda nesse parágrafo 13 diz: ele vê que os santos anjos que estão guardando, santos anjos os estão guardando aos justos, e deduz que os seus pecados foram perdoados, mas não sabe que os seus casos foram decididos no santuário celestial. Louvado seja Deus, porque ele não sabe isto. Tem um conhecimento preciso, lógico, dos pecados que os tentou a cometer, pois foi ele que nos tentou a cometê-los. E apresenta esses pecados diante de Deus, lá está aquilo que ele fez com Jacó, sob a mais exagerada luz, representando a este povo como sendo precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Ora, o que é que ele vai dizer a Deus? Tu estás a ver que eles fizeram isto, ela fez isto e mais isto e aquilo e assim, assado. Portanto, terás que fazer-lhe a ela ou a ele a mesma coisa que fizeste a nós. Expulsar-nos da tua presença. Parágrafo 14. Acusando Satanás, os do povo de Deus por causa dos seus pecados, o Senhor permite-lhe que os prove até ao último ponto. Aqui, irmãos, é que vai começar a complicar-se. A sua confiança em Deus, a sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Porque certamente que Satanás vai fazer conosco aquilo que fez com outra personagem que nós já comentámos aqui bastante, lembram-se? E que é um tipo da última geração. Quem será? Jó. Lembram-se o que é que aconteceu? Ele não pôde, porque não tinha como acusar Jó de atos, lembram-se? De pecados, mas ele acusava-o de quê? De intenções, ou seja, motivações, porque atos não havia pecados em Jó, que ele pudesse usar, que Jó tinha feito isto ou tinha feito aquilo, não. Então ele vai usar os motivos. Ele serve-te, ele te obedece por motivos egoístas, porque tu lhe dás tudo. Entendem? Ele é um bocadinho encardido, não é? É encardido, ele é assim um bocadinho muito. E é isso que ele vai fazer connosco, exatamente. Ele vai tentar, mas daquilo que Satanás está fazendo ou tentando fazer com a nossa mente, separando-nos de Deus, como vimos há pouco. Parágrafo 15. Embora os do povo de Deus estejam rodeados de inimigos que se esforçam por destruí-los, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Não, não é por isso. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado. Reparem que é diferente. Eles não receiam que Deus não os tenha perdoado os pecados que eles confessaram. Não, não é isso, porque eles creem nisso. Eles têm medo de terem algum pecado que se tenham esquecido de confessar e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador.
Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Isto é uma grande promessa. Se pudessem ter a segurança do seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. Então qual é o receio deles também? Por esta frase que vimos aqui. É envergonhar o nome de Deus. Exatamente. É trazer desonra ao nome do Senhor. Isto é muito significativo, irmãos, porque isto mostra-nos que o foco dos justos nessa altura não somos nós mesmos, mas é Deus. No parágrafo 17 diz: afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento. Estão a ver aqui? Portanto, já houve previamente arrependimento quando chegamos aqui a este tempo de angústia de Jacó, indicando o anterior arrependimento dos seus muitos pecados e reclamando a promessa do Senhor. Qual é a promessa? Que se apoder da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. A sua fé não desfalece, por não serem as suas orações de pronto atendidas. Sofrendo, embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus, como Jacó se apoderara do anjo. E a linguagem da sua alma é: não te deixarei ir, se me não abençoares. Vamos parar aqui um bocadinho. O que é na prática, irmãos, esta história, ou seja, como é que se faz na prática o apoderarmos-nos da força de Deus? Porque isto nós estamos a ler aqui que vai acontecer no tempo da angústia de Jacó. Mas, irmãos, não é nessa altura que nós vamos praticar isto. Nós simplesmente vamos confirmar alguma prática que nós já tínhamos antes. E esse antes é hoje. Ou não? É hoje. Deus nos está a dar a oportunidade de treinos. Neste momento é a altura dos treinos. A prova ainda está no futuro. E ninguém vai para uma prova olímpica sem ter passado muitas horas a treinar, é ou não? Então, como é que nós hoje experimentamos apoderar-nos da força de Deus como Jacó se apoderou do anjo? Como é que experimentamos isto? Como é que isto se faz? Na oração? Na comunhão? Sim, mas tem uma forma de se fazer. A fé? Tem a ver com a fé. Tem a ver com a fé. Consagração? Certo, tudo isso está certo, mas eu queria exemplos práticos. Santificação? Confirmar a fé pelas obras. Certo, mas continuam sem me dar exemplos práticos na vida, do dia a dia. É que a vida, ela tem os seus reveses. E de acordo com a nossa postura diante desses reveses, a gente então pode demonstrar que você está sendo treinada ou treinando para esse objetivo final, que vai ser a prova final. É claro que a cada dia da nossa vida hoje é uma prova, só que é uma mini prova, é uma coisa pequena, comparada com aquilo que vai vir. Tudo isso está tudo certo, irmãos. Deus nunca nos deixa, nós é que o deixamos, mas a persistência em não o deixar, apoderamos da força dele. Ok. Nos humilhando, né? Eu queria exemplos da vida prática. Pronto, Para os portugueses que estão a ler as meditações matinais este ano, que são muitíssimo boas, no dia 16 de setembro, elas são todas muito boas, mas eu registrei aqui alguma coisa que eu achei muito interessante. Aliás, desde 1888 que os irmãos sabem que a famosa Assembleia de Minneapolis, qual foi o resultado, não é? Era o que estava em causa ali em cima da mesa, era a mensagem da justificação pela fé. E estava em causa Apocalipse 14:12, como nós sabemos, não é? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus,
a lei, e tem a fé de Jesus, o Evangelho. Então nós, como todos sabem, nós durante estes anos todos, estas dezenas de anos desde 1888, desde essa Assembleia, temos estado muito concentrados no primeiro aspecto, não é verdade? Nos mandamentos de Deus, no espírito da lei, certo? Pronto, e temos, nem sabemos, não é, o que é que significa essa história de ter a fé de Jesus. Como lemos há pouco no Grande Conflito, não é? É o apoderarmo-nos da força de Deus. E aqui no dia 16 de setembro diz que a fé de Jesus, podem registrar esta frase que eu acho muito significativa. A fé de Jesus é a fé na capacidade de Jesus de nos salvar de maneira ampla, completa e plena. Ou seja, é eu acreditar que Jesus tem capacidade para me salvar ampla, plena e completamente. Então agora vamos concentrar-nos. Mas salvar-me, ele não me salvou já. O que é que isto quer dizer? Que uma coisa é de direito, outra coisa é de fato. Exatamente. Portanto, ele nos salvou e salvou a humanidade pagando os nossos pecados. Mas ele agora, individualmente e a cada instante, ele precisa salvar-nos de quê? Depende das pessoas. A umas precisa de salvar da vaidade, a outras da justiça própria, a outras da autossuficiência, a outras da independência, a outras do egoísmo, a outras do orgulho, a outras da crítica, a outras do desânimo. Enfim, cada um saberá onde é que é fraco, certo? Então, ter a fé de Jesus é acreditar na capacidade que Jesus tem de me salvar desses pecados. Percebem, irmãos? Por exemplo, e agora aqui é que eu quero chamar a vossa atenção, quando eu pedi exemplos práticos, é por exemplo, porque é assim, irmãos, é muito fácil a gente falar da fé de Jesus, mas isto é um conceito que precisa ser esmiuçado. Como é que eu demonstro que tenho a fé de Jesus? Ok, eu guardo os mandamentos, mas como é que eu sei que tenho a fé de Jesus? Porque ter a fé de Jesus é ter a fé na capacidade de Jesus, ou seja, eu me apoderar da força de Jesus para me salvar na hora em que eu estou a ser tentada a me irritar com o filho, ou com o marido, ou com a mulher. Percebem, irmãos? Se a nossa tendência se a nossa fraqueza é nos irritarmos e respondermos de forma impaciente, que é outro pecado, ou seja, na hora em que me pisam os calos, eu estou a dar apenas um exemplo, podia dar muitos, por exemplo, quem anda na estrada, não é? Muitas vezes a pessoa, ela é quase que intransigente com os que estão na estrada e não gostamos de dar passagem, porque o outro também não me deu passagem a mim, percebem? Portanto, este traço de caráter, na hora em que eu estou a ser provada, se eu tenho a fé de Jesus, o que é que eu vou fazer? Em frações de segundo, a minha mente vai a quem? Porque a vontade é falar de uma determinada maneira, certo? É reagir de uma determinada maneira. A minha mente em segundos, ela vai a Deus e o que é que ela faz? Senhor, eu preciso da sua força para não ir eu fazer como eu quero e não falar da maneira que eu gostava, porque a pessoa merece, não é? Podemos pensar assim. E na hora submeter. Ou seja, eu me apodero da força de Deus para vencer naquele momento. Mas vão vir outros momentos. Muitos momentos.
E isto é a prática, irmãos, percebem? Portanto, não podemos dizer, irmãos, que temos a fé de Jesus se nós na nossa vida, do dia a dia, na prática, nós não estivermos a exercitar isto. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Eu tenho não vou perder mais tempo, mas se me permitirem, eu vou enviar para o grupo. Eu já enviei para algumas pessoas um videozinho de uma criança, de um jovenzinho, que eu penso que é filho de uma irmã nossa, está no canal Lembra-te, da Carol Formighieri, em que ele explica detalhadamente o que é isto da fé de Jesus, irmãos. Porque digo-vos uma coisa, nós somos os guardadores dos mandamentos. Mas se nós já tivéssemos a fé de Jesus, Jesus já teria vindo. Falta-nos a fé de Jesus. Falta-nos o apoderar, eu falo por mim, apoderar-me da força de Deus. Percebem? Em vários aspectos, cada um saberá onde é que precisa da força de Deus para vencer o quê? E não estou a falar, reparem que eu não toquei em momento nenhum de pecados externos. Eu só toquei de pecados internos, ou seja, a irritação, a tendência para a autojustificação, a justiça própria, a condescendência própria. Percebem, irmãos? São pecados internos. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Não são pecados externos. Não estou a falar do deixar de comer isto ou deixar de comer aquilo. Ou... Não. É algo muito mais profundo. E essa é isto que está aqui, que lemos no Grande Conflito. Se nós neste momento, e eu gostava de deixar isto muito bem vincado, se nós neste momento ainda não entendemos que ter a fé de Jesus é acreditar na capacidade de Jesus me salvar nestas coisas e não estivermos a praticar isto, quando chegar o tempo da angústia, nós vamos ser vencidos. E é para que isso não aconteça que Deus nos está a preparar. Estamos todos a compreender? Ok. Então, parágrafo 18. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado de obter pela fraude o direito de primogenitura, estão a ver, se ele não se tivesse arrependido previamente, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Lembram-se daquele versículo que diz: se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, irmãos, não adianta naquela altura da angústia nós orarmos, se tivermos guardado algum tipo de iniquidade no nosso coração. Ela tem que ser vencida agora, daqui para a frente, irmãos. É uma luta renhida com o eu. É uma luta renhida. Isto passa-se em frações de segundo. Semelhantemente, ela agora passa para o nosso tempo. No tempo da angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Foi o que eu disse há pouco. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Irmãos, é para que isto não aconteça que Deus nos está a falar hoje. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta alguma oculta para revelar. Os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não podem ser trazidos à lembrança. Ou seja, nós já somos pessoas mansas, porque já não nos irritamos, nós já não estamos cheios de justiça própria, porque aceitamos a justiça de Cristo, nós já não queremos fazer valer os nossos direitos, porque nós submetemos-nos
a todo aquele sofrimento que o Senhor achar por bem que nós passemos. Percebem, irmãos? Tudo isto já nesta altura terá sido vencido. No final do parágrafo 19 diz: os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. E, irmãos, eu volto a dizer, não estamos a falar daqueles grandes pecados, de roubar, de mentir, enfim, não é esses pecados, são os pecadinhos. Eu gostava agora de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Vou-vos dar aqui, porque o apóstolo Paulo, ele fala de várias classes de pecados. Ele próprio é que divide. E nós vamos ler no livro de Colossenses, no capítulo 3. Então ele primeiro fala dos grandes pecados, que nós chamamos de grandes pecados, não é? São os externos, são os atos, e depois começa a falar de outras coisas. Então ele diz aqui assim, no versículo 5, Colossenses 3:5. Exterminai, pois. O que é exterminar? Acabar. Acabar de vez. É acabar com a raça, não é? Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. 2 pontos. A prostituição, a impureza, e esta impureza pode ser na carne ou nos pensamentos, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis ainda nelas. E depois ele diz assim, mas agora despojai-vos também. Portanto, há aqui agora uma outra classe de pecados, que já não é a prostituição, a concupiscência, a avareza, não, agora já são outros, de outro tipo. E ele diz, o que é? Da ira. Algum de vocês já se irou, já se irritou, já se enervou? Dá para coçar a cabeça, não é, Estela? É outro tipo de pecados, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros. Estão a ver, irmãos, há outra classe de pecados, mas que também têm que ser combatidos. E para isso nós precisamos praticar o apoderar-mo-nos da capacidade de Jesus de nos salvar também dessas coisas. Pessoas que são adventistas há muitos anos e que dizem que não gostam de levar desaforo para casa. Já ouviram isto? Mas são adventistas. Alguns até vegetarianos. Alguns até contando. Percebem, irmãos? Eu estou a dar apenas exemplos. Então, esses também têm que ser vencidos. E estes são os mais difíceis. Sobretudo o falar, às vezes, de forma impaciente e não delicada, não cortês, não doce. Parágrafo 20 do Grande Conflito. Os professos cristãos que chegam ao último e terrível conflito sem se acharem preparados, e esta preparação passa por aquilo que estamos a falar, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora enquanto os ímpios exultam na sua agonia. Muitos irão confessar ao Senhor, perdoa-me, porque eu irritava-me a sério com esta pessoa, porque eu não tinha palavras de conforto para aquela, porque já me estava a fazer passar dos carretos, como dizem alguns portugueses, não é? Estas confissões são do mesmo caráter que a de Isaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. Não sentem verdadeira contrição nem aversão ao mal. Reconhecem o seu pecado pelo medo do castigo.
mas semelhantemente a Faraó na antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu caso fossem removidos os juízos. Parágrafo 21, mais ou menos a meio. A sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aquele que os refina e purifica os representará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com os seus filhos, durante o período da sua mais intensa prova, é tão forte e eterno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. A sua natureza terrena deve ser consumida, para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. A imagem de Cristo. Em oposição à imagem da besta. Lembram-se como é que era Cristo? Como é que ele reagia? Muitas vezes não abria a sua boca. E quando falava, como é que falava? Era para magoar, era para ferir, era para desprezar, era. Então, irmãos, se nós vamos refletir a imagem de Cristo, nós temos que pensar muito bem, porque o objetivo de Satanás aqui é levar-nos a refletir a imagem da besta. Parágrafo 22. O tempo de aflição e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada, exatamente como Jesus. Por isso é que essa fé se chama a fé de Jesus. Um pouquinho mais à frente, a meio do parágrafo 22 diz: os que não estão dispostos a negar o eu, aqui está a questão, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isto significa. Então esta luta com Deus, irmãos, é um treino. Não é na altura do tempo da angústia de Jacó que nós vamos sair vencedores. É agora que precisamos aprender a apoderarmos-nos da força de Deus. Eu estou a dizer-vos isto, irmãos, não é que eu esteja melhor que os irmãos, não. Isto é o que eu estou a compreender. E é alguma coisa que eu preciso praticar. Parágrafo 23. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás. E no final do parágrafo 23 diz: as lições da fé, as quais, lá está, as lições da fé, aquela fé de Jesus que precisa de ser praticada, que precisa de ser exercitada, que precisamos aprender a apoderarmos-nos da sua força na hora da tentação. Quer dizer, temos que também orar antes da tentação vir, mas quando ela vem, e normalmente ela vem de surpresa, nós não estamos a contar, é nessa altura que nós precisamos ter a nossa mente ligada ao céu, pedindo poder para não reagir como nós gostaríamos, para não falar precipitadamente, para não manifestar exaltação própria, percebem? Vaidade. Ok, então as lições de fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Que não seja este o nosso caso. Vamos dar um saltinho agora para o parágrafo 26, ainda temos uns minutos. O tempo da angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar sobre nós. E necessitaremos, como eu dizia há pouco, de uma experiência que agora, irmãos, não possuímos. E que muitos são demasiado indolentes para o obter. Qual é essa experiência que nós não possuímos? A fé de Jesus. Ou seja, a fé na capacidade e no poder de Jesus de nos salvar daqueles pecados que nós já referimos e que cada um saberá que tem. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é.
Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá por si mesma estar de pé perante Deus. Parágrafo 27. E vamos concluir com o parágrafo 27 e 28. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote, agora mesmo, dia 24 de setembro, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Então, irmãos, até no pensamento, quantas vezes nós abrigamos maus pensamentos? Ou não? Quantas vezes? Maus pensamentos. Porque supomos que aquela pessoa disse aquilo com aquela intenção. E nós até já sabemos qual foi a intenção da pessoa, como se morássemos dentro da pessoa. Pensamentos diversos, não quero entrar aqui em detalhes, irmãos, mas todos nós sabemos os pensamentos que cada um de nós abriga. Então, no fim do parágrafo 27 diz, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Então, qual é a condição? Nem por um pensamento os justos vão ceder à tentação. Nem por um pensamento. Parágrafo 28. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. Novamente aqui está. É pela fé. Fé? Qual fé? A fé na capacidade de Jesus de nos salvar, de seja qual for o pecado que nós temos. Ou os pecados. O nosso precioso Salvador convida-nos a unir-nos a Ele, a ligar a nossa fraqueza à sua força. Cá está, que te apoderes da minha força, a nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos a nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender o quê? A mansidão. Porquê? Porque normalmente nós somos bravos, ou não? Devemos aprender a mansidão. A humildade, porquê? Porque por norma nós somos vaidosos e orgulhosos. Todos os outros têm culpa. Os outros é que são os culpados de tudo. Eu não. Não é? Então, humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar os nossos caracteres ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. Eu penso que este capítulo é demasiado importante para nele refletirmos e, mais do que isto, para começarmos a praticar isto. Que grande luta está à nossa frente. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao seu nome. Oh Pai, quando nós refletimos sobre estes assuntos, nós percebemos que ainda estamos, talvez ainda nem estejamos a dar os primeiros passos no treinamento para a corrida, a última corrida. A corrida da fé de Jesus. Mas eu lhe suplico, Pai, que o Senhor não permita que nenhum dos que estão a ouvir estas palavras se sinta desanimado ou pensando que eu não vou conseguir isto. Não, não vamos conseguir. O que o Senhor nos pede é que apenas nós procuremos dar os primeiros passos.
nos apliquemos com esforço a vencer e a apoderarmos-nos da sua força, porque esta é a fé de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a não desfalecer, a não desistir, porque a vitória está garantida. Não quer dizer que cheguemos ao fim perfeitamente como o Senhor deseja. Mas se por acaso a morte nos apanhar pelo caminho, que nós estejamos a trilhar o caminho da fé de Jesus. Entretanto, aqueles que continuarem a corrida, que nós possamos ajudar-nos mutuamente a não desistir, a não desfalecer e a perseverar, porque o Senhor disse que neste caminho nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dê-nos o seu Espírito, Pai, o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, é o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém.